Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e aqui no canal a gente sempre falou e vai continuar falando sobre estudar no exterior, e algo que eu notei é que desde que eu vim morar em Portugal, eu nunca mencionei a questão regulatória sobre brasileiros estudando aqui em Portugal. E isso é algo muito importante de que vocês saibam, né? É sempre muito importante que a gente entenda de que maneira a gente é regulado, de que maneira é estabelecido de que nós, brasileiros, possamos estudar em território português, nesse caso, e esse é o assunto do vídeo de hoje. E isso está vinculado não só à questão da regulação, mas também à questão dos pagamentos e outras questões menores que importam a muitas pessoas. Aqui em Portugal existe um dispositivo que é o Decreto-Lei 62 de 2018. Hoje é dia 11 de outubro de 2021, então se caso você estiver assistindo esse vídeo no futuro, confira se porventura não houve nenhuma atualização, ok? Eu vou falar com respeito ao que a gente tem vigente hoje. Aqui em Portugal existe um dispositivo chamado Estatuto do Estudante Internacional, que ele regula o acesso do estudante internacional, obviamente, à educação superior, valendo para licenciaturas, mestrados integrados e mestrados e outros níveis de educação, que a gente já pode falar em algum outro vídeo sobre o fim dos mestrados integrados, então por isso possivelmente alguma reforminha aí no estatuto pode haver nos próximos anos, justamente por conta do fim dos mestrados integrados, e rege também a questão dos pagamentos de propina, da questão de vagas, tudo está especificado lá. Eu vou deixar claro aqui, o que mais importa é quem tem direito a entrar usando o Estatuto do Estudante Internacional, como pode-se entrar e os valores, ok? Então, vamos por parte. Vale destacar que o Estatuto do Estudante Internacional é o que regula a entrada do estudante brasileiro nas universidades portuguesas para as graduações, que em Portugal são chamadas de licenciaturas, ou em alguns casos muito particulares, os mestrados integrados, pela nota do Enem, ok? E essa questão de nomenclatura é algo muito importante da gente começar já por quebrar. O mestrado integrado nada mais é do que aquela graduação que tem 5 ou 6 anos, ou seja, que tem 10 a 12 semestres. Aquela graduação que tem de 6 a 8 semestres, ela é uma licenciatura. Ou seja, em síntese, as graduações podem ter 3, 4, 5 ou 6 anos. Tudo vai depender do curso e do nível de especialização desse curso. Isso é um dispositivo que foi assinado justamente com o Tratado de Bolonha. Não lembro o ano, boto aqui se eu lembrar depois, aqui durante a edição. Justamente por uma questão de especialização do curso, né? Ou seja, os cursos de 3 e 4 anos são os cursos que a pessoa vai precisar fazer uma especialização pós-graduação. Já os cursos de 5 e 6 anos, não necessariamente, porque ele já vem com essa componente especializante. O que é cada um deles? Licenciatura e mestrado integrado. Eu vou explicar mestrado integrado porque fica mais fácil para falar do resto. Mestrado integrado, hoje, a partir do ano letivo 2021-22, ou seja, o que começou em setembro de 2021, são medicina veterinária, medicina dentária, que é a odontologia do Brasil, e medicina. Se eu não me engano, são só os 3 que são mestrados integrados. Isso por quê? Porque os 2 últimos anos da graduação desses 3 cursos são justamente cursos que têm uma componente muito prática e muito específica daquele curso, como é o caso da medicina com internato, da medicina veterinária e da odontologia também. Todos os demais cursos, engenharia, direito, arquitetura, psicologia, é tudo licenciatura, ok? Ou seja, o meu curso, por exemplo, que é bioengenharia, são 3 anos, é uma licenciatura. Então, essa é a única diferença, é a componente especializada que tem dentro do curso. Por exemplo, aquela pessoa que quer fazer psicologia, o curso dela são uma licenciatura de 3 anos, mas para que ela possa atuar com autonomia, ela vai precisar fazer a sua especialização num mestrado, que se desdobra aí em todas as áreas da psicologia, de mais 2 anos, fechando os 5 anos, ok? Ah, mas a pessoa com 3 anos ela não pode atuar? Sim, ela vai ter a sua saída laboral, mas ela não vai ter exatamente toda a autonomia que um psicólogo tem quando ele tem uma especialização. Ah, William, então quer dizer que quando você terminar a graduação, você não pode atuar como bioengenheiro? Posso atuar. Só que aqui, na Europa como um todo, se dá muito valor no mercado de trabalho ao mestrado.
ok? Já justamente aquelas pessoas que fizeram mestrados integrados, geralmente elas fazem alguma especialização, como é o caso da medicina, com a residência. A odontologia, que é a medicina dentária e a medicina veterinária, com especializações. Feito esse apanhado bastante longo sobre o nome das graduações, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem aqui embaixo. Vamos ao Estatuto. O Estatuto do Estudante Internacional, ele permite de que o brasileiro venha estudar em Portugal utilizando a sua nota do Enem. Todo mundo sabe disso, eu imagino, não é? Porém, aquela pessoa que vem com a nota do Enem, ela não pode entrar em alguns cursos. E esse curso especial, o diferentão do rolê, é a medicina, porque existem poucas escolas de medicina em Portugal. Então, se prioriza ou se dá exclusividade ao estudante português ou de algum país da União Europeia. Mas não é só isso. Não é abrangido pelo Estatuto do Estudante Internacional algumas outras situações, que são o caso das pessoas que estão no Brasil, mas têm cidadania portuguesa, elas não podem utilizar o Estatuto do Estudante Internacional. As pessoas que têm nacionalidade de algum país da União Europeia, como é o meu caso, mas aí eu já explico como que eu consegui a minha redução de propinas. Familiares de portugueses ou de nacionais da União Europeia, pessoas que estão morando em Portugal há mais de 2 anos e aquelas pessoas que estão morando em Portugal e já têm um Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Esses 5 pontos aqui não podem utilizar o Estatuto do Estudante Internacional com a nota do Enem. Aí você precisa fazer o exame nacional aqui de Portugal, que eu já explico as vantagens e desvantagens dele, ok? O que acontece? No meu caso, particularmente, eu tenho nacionalidade de um país da União Europeia. Como que eu consegui fazer a minha redução? Eu vou fazer um vídeo separado explicando como foi todo o processo, mas foi pelo fato de que o meu processo de cidadania, ele finalizou quando eu já estava dentro do curso. Ou seja, eu consegui fazer o documento, acho que eu até falei num vídeo passado sobre isso, quando eu já estava cursando a faculdade. Então aí sim existe essa possibilidade, essa brecha de que quando você está dentro do curso, você obtém a cidadania, aí sim você pode. A mesma coisa acontece com os estudantes que conseguem a cidadania portuguesa, ok? Você pode solicitar aí a mudança do seu estatuto. Existe uma particularidade também, que a pessoa que ingressa na universidade ou no Instituto Politécnico, enfim, na educação superior em Portugal, como estudante internacional, ela vai pagar um valor a mais. Ela não vai pagar o mesmo valor que um estudante europeu, português ou de algum outro país da União Europeia. Lembrando, portugueses e qualquer outra nacionalidade da União Europeia pagam o mesmo valor, não existe distinção, justamente por conta dos acordos da União Europeia. Já os que são de fora da União Europeia pagam um valor mais alto, ok? Que esses valores podem ser de até 7.000 euros por ano, enquanto aqueles que têm a cidadania, a nacionalidade de um país da União Europeia, pagam de 700 a 800 euros por ano. Ou seja, o estudante internacional ele pode pagar até 10 vezes mais, dependendo da universidade que for escolher. Mas algumas universidades, como eu já falei nesse vídeo que está linkado aqui em cima, têm bolsas ou descontos para estudantes brasileiros ou dos países que falam a língua portuguesa, né? da CPLP, da Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Então confiram aqui em cima. Essa questão do pagamento é o que faz muita gente acabar desistindo ou cogitando por fazer outras modalidades de ingresso. Por quê? O Estatuto do Estudante Internacional, ele não é obrigatório, ou seja, você por ser brasileiro e estar no Brasil, ele não te obriga a ter que escolher ele e não pensar em outra possibilidade. Você pode sim utilizar o Exame Nacional de Acesso aqui de Portugal. Porém, tem algumas particularidades, tá? Eu vou botar os pontos aqui bem por cima e depois eu faço um vídeo explicando como é que funciona o Concurso Nacional de Acesso. O Concurso Nacional de Acesso aqui, ele funciona meio que num esquema como se fosse o Enem, só que aqui você não faz todas as cadeiras, né? Não faz prova por todas as matérias que você teve no ensino médio. Aqui você faz elas por parte, né? Você quer entrar em tal curso, então você faz a prova, sei lá, por exemplo, você quer entrar em bioengenharia, por exemplo, né? Como é o meu caso. Aí a pessoa vai fazer só a prova de biologia e matemática, ou só de geologia e não sei o que, entendeu? É por parte, é fragmentado. Você escolhe quais são as provas que você quer para se focar justamente naquelas provas e ter uma melhor nota, né? Em vez de ter que estudar para tudo. E outro ponto que não é tão positivo assim sobre o Concurso Nacional de Acesso para a gente, que é do Brasil, é que a nota do ensino médio, a média geral de todas as notas que você teve no ensino médio, corresponde a 50% do seu acesso. Ou seja, a nota que você vai tirar para entrar na faculdade
50% dela corresponde às notas que você teve no ensino médio, e os outros 50% são da sua prova de acesso aqui de Portugal. Então, muitas pessoas que não tiveram boas notas no ensino médio, às vezes não conseguem uma boa nota fazendo esse concurso. Mas se o curso que você quer fazer não é um curso tão concorrido, isso talvez não faça muita diferença. O concurso nacional, o exame nacional, ele é uma opção para aquelas pessoas que, por exemplo, querem fazer cursos mais concorridos aqui em Portugal, ou cursos como é o caso de medicina. Lembrando, o curso de medicina ele é extremamente concorrido aqui em Portugal também. Você tem que ter notas elevadíssimas para conseguir entrar, tá? Mas com o exame nacional português você conseguiria entrar em medicina se caso você tiver notas muito boas. E se você, como brasileiro, fizer o exame nacional português para entrar na universidade, você vai pagar como um estudante nacional, ok? Porque você fez o processo que todo mundo faz. Aí sim você tem o direito a utilizar do benefício, entre aspas, do pagamento normal, do pagamento como um estudante português ou europeu. Vale ressaltar também de que não são só as duas opções que você tem, ou nota pelo Enem ou exame nacional. Dependendo da instituição em que você vai estudar, você tem outras possibilidades. No caso do Politécnico, por exemplo, no Politécnico de Coimbra, onde eu estudo, o Politécnico tem uma prova própria para estudantes internacionais e também tem um esquema de média do ensino médio que você também pode utilizar para entrar, mas aí é um pouco mais burocrático. A prova, não, a prova é mais tranquila, mas a questão das notas e de equivalência de notas, você tem que apresentar alguns documentos, enfim. Sugiro que faça a prova ou apresente a nota do Enem. Mas nesses 3 casos, você vai entrar como estudante internacional, vai pagar o valor mais alto, ok? Geralmente os politécnicos, como eu falei no vídeo que está linkado aqui em cima, têm um valor mais acessível, mesmo para estudantes internacionais. Como é o caso, né, que eu já comentei naquele vídeo, os estudantes nacionais pagam aproximadamente 700 euros e os internacionais pagam 1.500, ou seja, basicamente o dobro, não é 10 vezes mais. Né? É um valor bastante acessível para quem está pensando em vir estudar em Portugal. Lembrando também que o Estatuto do Estudante Internacional ele não é válido só para licenciatura, ele é válido também para mestrados e para doutorados. Só que, obviamente, aí para mestrado e doutorado você não vai utilizar a nota do Enem, né? Você vai utilizar o do ciclo de educação anterior. Ou seja, para mestrado você vai utilizar o da sua graduação, para doutorado você vai utilizar questões de mestrado, ok? Mas aí, nesse caso, para mestrado e para doutorado, o estatuto ele vai regular outras questões, que é a questão de vaga, a questão de propina, ou seja, do pagamento, entre outras particularidades. E é importante destacar também de que a questão do pagamento para mestrado e para doutorado é bastante diferente para estudante internacional comparado à licenciatura. Não existe uma discrepância tão grande dependendo da universidade. Por exemplo, na minha instituição onde eu estudo, o valor que o povo paga para mestrado é igual, tanto para portugueses quanto para brasileiros. Para doutorados, por exemplo, na UC, na Universidade de Coimbra, é o mesmo, se eu não me engano, para portugueses ou para brasileiros, não existe distinção. Na licenciatura, como eu já falei naquele vídeo, você tem possibilidade, na licenciatura que é a graduação, né? Você tem a possibilidade de solicitar bolsa em algumas universidades. No mestrado é raríssimo haver bolsas, mas existem, mas são menos. E no doutorado aí sim, que aqui chama doutoramento, aí sim você tem algumas possibilidades de mais de bolsa. Bom, é isso. Eu achava que esse vídeo ia ficar um pouco mais curto, mas está quase 20 minutos aqui, pelo menos na gravação. Como eu falei para vocês no início, eu vou fazer um vídeo ainda explicando detalhadamente como fazer redução de propina, se caso você estiver numa situação semelhante a que eu expliquei agora há pouco, que foi o meu caso. Vou explicar particularidades do exame nacional para aquelas pessoas que querem utilizar o mecanismo português para justamente ter uma economia e outras particularidadezinhas aí para você que está pensando em estudar em Portugal, tanto para graduação quanto para outros níveis de grau. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo da semana que vem, muito provavelmente. E é isso. Se inscrevam aqui embaixo para não perder novidade e comentem as dúvidas de vocês com respeito a esse assunto, já que, né, somos um canal sobre vida no exterior, mas também sobre estudar no exterior. E é isso. Até mais. Tchau.